É o tema para o debate aqui em estúdio com Joana Amaral Dias, psicóloga clínica, e Pedro Proença, advogado. Boa tarde a ambos. Obrigada pela vossa presença. Pedro, hoje começo por ti. O que é pior? É dizer que o governo português não sabia da razão do pedido dos Estados Unidos ou dizer que afinal sabia e autorizou logo? Muito bem, boa tarde Patrícia, boa tarde à Joana. Como dizia Henry Kissinger, Realpolitik. Realpolitik. Bem, temos que perceber uma coisa. Foi secretário de Estado também. Foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante um período muito controverso da história americana. Eu penso que a palavra vexame é um bocadinho pesada e está aqui um bocadinho utilizada num plano político. Eu tenho que compreender, obviamente. Aqui o vexame seria o silêncio. Claro que temos que perceber que no plano daquilo que é a dimensão portuguesa, no contexto geopolítico, nós somos de facto tão pequenos que estas assimetrias entre um poderio como o americano e a realidade geopolítica portuguesa vai-se resolvendo através daquilo que é a argumentação jurídica. E a argumentação jurídica apresentada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros é válida, isto é, dentro daquilo que foi a exigência portuguesa no plano da exigência da proporcionalidade e da necessidade da utilização das bases da laje, parece-me que sim, que Portugal fez o papel que tinha que fazer. Agora, vamos ser sinceros, realpolitik, Portugal tem condições alguma vez de controlar em termos operacionais o que os americanos fazem? Não tem condições nenhumas, isto é, tudo o que passa pelas lajes, como é que nós vamos conseguir perceber se vai ser utilizado ou não vai ser utilizado num contexto militarmente justo ou injusto? Que alvos? Que munições? Nós não sabemos realmente nada. Até porque no plano operacional, aquilo que Marco Rubio disse, não se deve dizer, atenção, eu condeno aquilo que Marco Rubio disse, porque pôs Portugal, obviamente, numa posição difícil, mas há uma coisa... Isso são questões de bastidores. Mas são questões de bastidores e de semântica. E por isso eu tenho que dizer aqui o seguinte, bem, provavelmente, quando os americanos, de alguma forma, formalizaram o contacto português no sentido de aferir a viabilidade da utilização da base das lajes no contexto da guerra no Médio Oriente, provavelmente no plano operacional as coisas já estavam a acontecer. As coisas, de facto, acontecem hoje em dia no mundo militar e da geopolítica com uma velocidade tão grande que muito provavelmente já vinham 300 aviões americanos a 10 minutos ou 15 minutos das lajes quando foi feito o pedido. Portanto, vamos ser sinceros, Portugal não consegue controlar operacionalmente, obviamente, aquilo que os americanos fazem, não tem sequer meios para fiscalizar alvos concretos. Perguntas-me assim, como é que Portugal vai perceber se cada um daqueles ditos drones assassinos a expressão dos drones assassinos foi utilizado ou não foi utilizado? Foi acionado, atingiu determinado alvo? Não temos meios. Resta-nos o quê? Resta-nos este papel, que eu acho legítimo, chama-se a isto, obviamente, aquilo que é a ambiguidade construtiva, em termos de negócios estrangeiros. Nós, obviamente, que temos que ter um discurso para os americanos e um discurso para o nível interno. Chama-se a isto uma ambiguidade controlada, mas resta-nos o quê? Marcar uma posição e dizer claramente, bem, nós fomos exigentes no plano daquilo que é o controle jurídico desta situação. E exigimos aos americanos que tivessem em conta aquilo que foi efetivamente protocolado em 1947 ou 48, quando foi assinado o acordo das lajes. No mais, vamos reduzir a nossa insignificância e é impossível, de facto, controlar. Não podíamos dizer que não? Boa tarde, não podia estar mais em desacordo com o Pedro Proença. Ainda bem. Vamos lá ver o que é que acontece. É mais ou menos assim, os Estados Unidos sonham e Portugal obedece. Os Estados Unidos querem e Portugal segue. Eu acho que Rangel devia ganhar o prémio de funcionário do mês. Isto é o vexame, é a humilhação total. Sem perguntas, é uma política de devolução ou de reembolso de uma t-shirt, ou então uma espécie de código silencioso de um bar de alterne. Não é política internacional, não é direito internacional, não é soberania nacional. Embarcar numa guerra insana que está a correr como está a correr, enfim, penso que todos vamos acompanhando o buraco. Vai-nos afetando a todos? O buraco, exatamente, era mesmo isso que eu quero chegar. O buraco em que estamos todos metidos, sem pesar exatamente quais são as consequências
para o povo português, porque o povo português, a partir do momento que Portugal, nação soberana, Portugal, a partir do momento em que permite este tipo de atitudes da parte dos Estados Unidos, deixa de ser neutro, obviamente, não é? Tomou um lado, tomou um partido, queira-se ou não se queira. Eu não estou a dizer, não estou aqui a lançar o pânico e o medo, a dizer amanhã o Irão vem aqui fazer aos açorianos ou Portugal, isto e aquilo. Não, não é isso. Mas, objetivamente, do ponto de vista das relações internacionais, Portugal deixa de ser um país... Corre esse risco, não é? Claro, claro que sim, corre risco. Pode ser mínimo. Como já aconteceu pode com ser, pode ser, portanto, ou das duas uma. Ou Rúbio, de facto, mentiu. E aí, de facto, Rangel tem que vir dizer... Quando é que foi feito o pedido? Quem é que autorizou? Que meios é que passaram exatamente pelas lajes? Houve avaliação ou não desse mesmo risco? O Presidente da República foi informado ou não? Gostava de dizer uma coisa sobre o Presidente da República. Ou então, Marco Rúbio, por isso simplesmente está a dizer a verdade. E isto mostra, efetivamente, com Portugal, uma vez mais, é a República das Bananas. Sobre o Presidente da República, eu gostava de dizer o seguinte. O Presidente da República não é uma figura de cera. Não é uma figura decorativa que nós elegemos. Na altura era o outro Presidente da República. Pois, mas agora é este. Certo. Agora é este. Agora é António José Seguro. E não é uma figura decorativa. Portanto, eu estou à espera que António José Seguro, à data de hoje, além do esclarecimento, obviamente, que deve Paulo Rangel e o Governo, que António José Seguro se pronuncie como Comandante Supremo das Forças Armadas e que faça 5 coisas rapidamente que eu considero essenciais. Primeiro, falar com o Governo Autónomo dos Açores, porque eu acho que já agora é o mínimo, existe uma coisa chamada Governo Autónomo. Exigir o esclarecimento formal ao Governo. Convocar o Conselho Superior da Defesa, penso que é assim que se chama, Conselho Superior da Defesa Nacional, que é o órgão, exatamente, que existe, o órgão consultivo que existe para estas situações. E depois, obviamente, tem que avaliar o risco para os portugueses e, por fim, fazer uma declaração ao país. António José Seguro, eu acho que este fim de semana é ótimo para aproveitar para fazer exatamente isto. Agora, não vai fingir, não vai aproveitar a dica da Patrícia e dizer assim, isto foi com o Marcelo. Não, mas Nada de aproveitar a dica da dizer-te uma coisa, Mas, Patrícia. sim. Isto que a Joana está a dizer... Mas falamos da instituição, não é? A Presidência da República. E não é uma instituição? Não, mas é isso que eu estou a dizer. Falamos da Presidência da República. Isto não está em causa. Não se faça de morto. Espero que não se faça de morto. Vamos ver uma coisa. Isto é uma espécie de anticiclone dos Açores virtual, digamos assim. Vamos ver uma coisa. O acordo das lajes, o que diz basicamente, os aviões americanos podem abastecer, podem fazer escalas técnicas, podem fazer trânsitos, podem fazer apoio logístico em contexto militar. Isto é completamente diferente de dizer que Portugal aderiu politicamente à posição americana ou que participou militarmente no conflito. Nós temos uma obrigação contratualizada, jurídica, que não põe em causa a nossa soberania. Volto a dizer, aquilo que a Joana disse... optou por não... Eu não conheço aquilo que é a realidade do que está protocolado em Espanha. Agora, há uma coisa que é absolutamente razoável, que é o seguinte, e temos que dizer aqui. Portugal, aqui, nós temos que perceber o seguinte. Nós temos protocolado este acordo, aquilo é uma base militar americana, há aviões que circulam ali diariamente em missão e com apoio logístico e continua a funcionar. Claro, volto a dizer. Nós, à partida, tínhamos aqui uma opção que era dizer assim, não, está proibida a circulação de aviões... Acho que tínhamos a opção de fazer perguntas primeiro. Está proibida a circulação, nós não alinhamos nesta matéria. Mas o problema aqui, vamos ver uma coisa, é que nós não conseguimos, isto é que é verdade, em termos de política real da nossa dimensão, nós não conseguimos dizer aos americanos, queremos aqui um registro de voo destes aviões que nos garanta que o avião A, B, C, D e E não tem destino ao Irão. Por exemplo, fazer esta coisa extraordinária. Não, mas isto é impossível. Mas isto é impossível. É impossível. Isto é impossível. Isto é impossível. Por isso é aquilo que a Joana está a dizer. Marco Rúbio não ficou surpreendido. Não ficou surpreendido. Marco Rúbio fica surpreendido não fazer perguntas. Mas o Pedro Proença diz... Não, é normal. O Marco Rúbio limitou-se a dizer aquilo que já estava a acontecer na prática. A base militar estava a ser usada como estava a ser usada. Agora, o que nós não podemos dizer é assim... Nós não podemos, não é inacreditável. Aquilo que nós não podemos fazer é assim, das duas uma. Ou assumimos uma posição como a espanhola, pomos em crise um acordo que está afirmado que é um acordo jurídico válido, que tem cláusulas inclusivamente de incumprimento, e dizemos, não está, neste contexto, está proibido o uso. O que estás a dizer é que Portugal não tem moral democrático para impor isso? Não é questão de moral democrático. Não temos no plano do direito internacional, não temos moral jurídica, que é diferente. Não temos moral jurídica para o fazer. De facto, é um acordo que foi feito, que pode ser revisto no futuro, que pode se tornar mais restritivo e mais limitado, que pode conter um outro nível de
exigências. Eu compreendo que muitas pessoas achem que Portugal, no fundo, deu um nim a esta situação. Agora, como jurista e conhecendo o acordo, a verdade é que nós não temos mecanismos jurídicos, nem temos mecanismos operacionais para dizer aos americanos, nesta fase, em função do que está escrito, e os contratos são para cumprir, diziam assim, olha, agora vocês vão-nos mostrar o livro de registro de voo do tal drone. Nós queremos saber se o drone vai ou não vai para o Irão. E agora como é que nós fazemos isto? Os americanos, no contexto daquilo que é a sua política militar cheia de segredos, como nós dizemos, dizem, não, olha, este drone até vai fazer uma atualização ali em Inglaterra. E chega a meio caminho, deriva para o Irão. Como é que nós aferimos isto? Não podemos aferir, portanto, infelizmente. é isto. Não podemos aferir. Nós chegamos à conclusão Portugal, hoje, sexta-feira, dia 15 de maio. Deixa-me falar isto. Não, deixa-me eu acabar. Portugal não pilota os aviões americanos. O que é preciso dizer é o seguinte. Portugal não pilota os aviões americanos. E, portanto, nessa medida... Aquilo basicamente é isto. Temos que nos concentrar naquilo que é a realidade, e a realidade é isto. Portugal não se deu soberania, Portugal tem a soberania jurídica nas lajes e exigiu explicações. O grave aqui, sabes o que é que era o grave? Era o ministro dos Estrangeiros não exigir explicações aos americanos. Isso é que eu acho que era grave. À data de hoje, dia 15 de maio, constatamos que o ministro mentiu. Paulo Rangel mentiu, porque as suas declarações são incongruentes com as declarações de Marco Rubio. Um deles, exatamente, porque é que não pode ter sido o outro lado? Porque eu vou-te dizer porquê. Porque Marco Rubio, primeiro, não vejo nenhuma vantagem em ter mentido aqui. Ele foi um pouco até desbocado, como o Pedro Proença estava a dizer, porque se me perguntarem se eu acho que este tipo de afirmações deve ser feita, não é? Porque estamos a falar de bastidores, não é? Estamos a falar de uma reserva política. Se deve ser feita assim, se quer fazer o disclosure dessa informação, deve fazê-lo pelas vias formais, não é? Enquanto está a beber um whisky no seu jato privado, não é? Mas o que é isto? Tem que haver institucionalismo. Foi em conversa com os jornalistas. Tem que haver. Mas sabes o que é que revela, agora sou eu. Peca por ignorância. Marco Rubio tem que haver institucionalismo. Portanto, obviamente que Paulo Rangel mentiu. Número 1. Isto é grave. O ministro não tem que vir mentir à nação sobre a utilização da base das lajes em território nacional português. Não pode fazê-lo, por isso simplesmente. Deve esclarecimentos. Número 2. É extraordinário que o Pedro Proença esteja, acho que isto é tudo banal e normal, quando o próprio Marco Rubio, que é secretário-geral da maior nação e mais poderosa do mundo inteiro, se mostra surpreendido e diz: nem sequer nos perguntaram nada, absolutamente nada. A questão aqui, há um acordo a cumprir, legal, há um ordenamento jurídico, claro que sim. Mas a questão que fica aqui é que não foram postas questões nenhumas, condições nenhumas, nada. Eu quero só dar aqui um apontamento que é assim. Sim. Eu, em 2003, estive contra a invasão do Iraque, contra a guerra no Iraque, quando o Durão Barroso foi o mordomo, oferecendo a base das lajes, justamente como uma plataforma de acolhimento de Aznar, de Tony Blair e de Bush para invadirem o Iraque com a suposta existência de armas de destruição massiva que de facto nunca existiram. Aliás, a se esquecer, detida pela polícia por estar-me a manifestar à frente da casa de Durão Barroso na altura. A minha postura não mudou. Portugal deve ser um país pela paz. Deve ser um país que defende efetivamente o diálogo, a negociação, a palavra e, portanto, isto só para dizer que era isto que eu gostava exatamente de ver Portugal a fazer e não a ser o tal funcionário do mês. Mas isso não é verdade. Há uma coisa que não é verdade. Temos que terminar e eu gostava de aproveitar este minuto final só para dirigir uma pergunta à Joana. Foi publicado um estudo da Universidade da Beira Interior sobre desinformação nas presidenciais, em que atribui o primeiro lugar dessa desinformação nas redes sociais a André Ventura e o segundo lugar a ti. E eu gostava de saber se queres comentar este dado académico. Quero agradecer muito à Universidade da Beira Interior esta distinção, número 2 não é nada mau. Tive 7,7% da desinformação. Brincadeiras à parte, primeiro deixa-me fazer um reparo muito rápido, que é muito curioso a forma como a sociedade portuguesa se comportou. Sociedade portuguesa, porque são vários, a academia, a comunicação social, em relação à minha candidatura presidencial. Primeiro, não me deram cobertura noticiosa nenhuma, não me deixaram aparecer nas sondagens, impediram-me de fazer debates, não me deixaram concorrer, mas depois estiveram sempre a censurar-me, a bloquearem-me as contas nas redes, processos judiciais movidos pela Comissão Nacional de Eleições e agora esta distinção, enfim, podia fazer aqui um rosário, esta distinção, de facto, da excelência, a excelsa da Universidade. Eu também sou académica, lamento que a Academia se preste a fazer estas figurinhas, porque os dois casos que me apontam, primeiro,
É porque eu denunciei o cartel mediático que se montou, que excluiu o NAU e a CMTV e que me excluiu candidatos como eu dos debates. Desculpa, isto é desinformação? Aonde? Aonde? Exatamente aonde é que isto é desinformação? Isto é um facto. É um facto, foi montado um cartel que sem nenhum critério... Tu és jornalista, Patrícia. Qual é o critério para ter... O NAU e a pessoas... CMTV moveram-se contra essa decisão. E eu também. Portanto, E a ERC deu-nos razão. E a ERC deu razão. Portanto, onde é que está a desinformação? Portanto, isto é logo 4% da minha desinformação. E a outra, não menos extraordinária, é que no debate Ventura-Gouveia Melo, Essa é outra eu questão, sim. fiz uma interpretação, eu também sou analista política e como política também faço análise política, disse que aquilo parecia o Tratado de Tordesilhas, porque eles tinham ido almoçar primeiro com o dono da CNN TVI ao jantar, no debate, tinha feito um debate amigável, parecia que estavam ali a repartir campos políticos. Mas isto é desinformação. Mas é isto que se presta à academia hoje em dia, a perseguir pessoas porque, pura e simplesmente, dão a sua opinião política. Eu continuo a achar, à data de hoje, que havia ali um entendimento entre os dois. Voltarias a fazer essas declarações? Voltaria, então, mas agora vou ser censurada, cerceada por achar que eles tinham um entendimento. Então não tenho direito à minha perspectiva política, ao meu ponto de vista, ao meu prisma. O que seria? Não faltava mais nada. Pouca vergonha, uma vergonha, cobram-se de vergonha na academia desta universidade, porque não é isto que compete, efetivamente, à investigação científica.